一开始以为是个水泥的圆圈嘞，然后后来我叫我妈，然后看到那个外壳之后，很像恐龙的。我就觉得跟博物馆看到的很像。不是今年有一个那个博物馆免费开放日的嘛？那时候老师就是跟我们说过了，可以带小朋友去看。我们去看的时候，我有留意，应该都差不多的。Paz, muito bem-vindo a você que nos acompanha aqui no canal Chanel Pensador. Sempre, todas as sextas-feiras, trazendo um tema novo aqui no canal para nossa edificação. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E o tema que iremos colocar hoje para você é os dinossauros e a Bíblia. É a terceira parte dessa série, parte final. Queridos, nos vídeos anteriores citamos exemplos de dinossauros da Bíblia, discutimos sobre quem criou e usou pela primeira vez esse termo chamado dinossauros, mostramos quem encontrou e quais eram os primeiros fósseis no mundo e ainda mostramos aqui no Brasil e também na Argentina achados fósseis incríveis. Falamos também no segundo vídeo sobre registros históricos e muitas provas reais desses animais ainda aqui no planeta. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre aparições de estranhas criaturas em lagos profundos em todo o mundo e incríveis fósseis conservados nas areias do deserto. Inclusive no deserto do Atacama, no Chile, aqui na América do Sul. Vale a pena ouvir por completo esse vídeo, pois tem muita coisa surreal vindo por aí. Por isso, aproveite agora, já deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo aí para que outras pessoas estejam também acompanhando essa incrível história, pois vamos continuar a nossa viagem no mundo jurássico na nossa realidade. Para tanto, continue ligado e acompanhe essa incrível história aqui no canal Chanel Pensador. Antes, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tire esse tempinho aí, dê o seu clique, deixa aí seu joinha e participe, deste canal que tem trazido sempre às sextas-feiras novidades para você. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Queridos, nós iremos tratar agora sobre algumas aparições de criaturas estranhas em lagos profundos que têm encucado muita gente. Você com certeza já assistiu a alguma produção do cinema que contava a participação desse personagem muito conhecido chamado o Monstro do Lago Ness. Por exemplo, tem aí no cinema lançado em 2008, Além do Lago Ness. É um filme muito interessante. Também tem uma outra, A Vida Íntima de Sherlock Holmes, que foi lançado em 1970, que também trata desse incrível monstro do lago. São alguns exemplos de protagonismo dessa criatura misteriosa que tem aí causado um alarido no mundo inteiro há muitos e muitos e muitos anos. Muitos acreditam nessa história e muitos outros acham que tudo isso é invenção. Essa criatura, ela foi apelidada carinhosamente de Monstro Ness. Ele viveria nas águas frias do segundo maior lago escocês. Esse lago soma 37 quilômetros de extensão e possui 230 metros de profundidade, um mega lago realmente.
Isso é praticamente o tamanho de 2 monumentos do Big Ben, por exemplo, o famoso cartão postal de Londres, né? 2 Big Bens, um em cima do outro, é a profundidade desse lago aí. E além do mais, a correnteza do lago é imprevisível, né? Em um momento tudo está calmo, em questão de segundos pode surgir ondas, né, de até 4 metros de altura naquele lago. Aí então foi em 1933 que o monstro conquistou a sua primeira aparição na televisão. E o jornal Inverness Courier se empenhou em uma reportagem que continha o primeiro registro desse animal na telinha. E contava a experiência também de um casal de hoteleiros que tinha avistado o monstro nadando na superfície do lago. Essa é uma história muito antiga, né? Muitos taxam como verídica, outros ainda tecem aí suas dúvidas. Tudo pode ter começado, querido, sobre esse monstro no Lago Ness, na Idade Média, com uma história celta de um cavalo prateado chamado Kelpie, que vivia nesse lago escocês, né? Já no século VI aparece o relato, né, de Santo Columba, que teria salvado alguém de uma estranha criatura nesse lago. A famosa fotografia da silhueta, né, do que seria o Ness, tirada, essa que você está vendo aí, foi tirada em 1934 por R.K. Wilson, né? Essa fotografia intrigou todo mundo e se tornou a sensação do momento. Em 2003, a BBC enviou uma expedição ao Lago Ness a fim de procurar de fato essa criatura. Então ali foi usado 600 sonares de tecnologia, né, avançada, navegação por satélite. A expedição não encontrou nenhum sinal do monstro, porém localizou um tipo de DNA muito estranho, fora do normal, que não pertencia a nenhum animal normal daquele lago. O Google não ficou de fora, lançou a plataforma Vista para a Rua do Lago Ness, que produziu imagens submarinas de forma constante, né? Colocou câmeras ali e sempre tinha imagens constantes, reais na internet. Os estudos científicos nunca comprovaram uma nova espécie habitando no Lago Ness. A ideia de ser um plesiosauro, como muitos defendem por aí, isso é problemática, já que é muito improvável que o animal tenha sobrevivido, né, à extinção dos dinossauros e tenha se adaptado a esse novo ambiente aí. Além disso, ele era de águas quentes. Ele não suportaria as temperaturas da Escócia, que são muito abaixo do que ele habitava no seu normal. O famoso Lago Ness, com 230 metros de profundidade e água turva, talvez conhecido simplesmente por Ness, é um monstro criptídeo aquático que por muitos anos foi visto nesse lago, nas terras altas da Escócia, no Reino Unido. A sua existência continua a suscitar debate entre os céticos e pesquisadores, sendo um dos grandes mistérios da criptologia e da paleontologia. Quem nunca viu essa famosa foto aí que foi mostrada, né, circulando em jornais, em revistas, no cinema? Quem nunca viu? Esse lago contém mais água do que todos os lagos do país de Gales juntos. A partir de 9 metros de profundidade, por exemplo, não existe nada de luz devido às grossas partículas da água daquele lago. Só em um ano foram 18 relatos da aparição de um grande monstro nesse lago, um monstro não identificado. Desde o primeiro relato de uma testemunha ocular, e olha que isso aconteceu há 1500 anos atrás. De lá para cá, já houve mais de 1000 avistamentos dessa criatura nesse lago. É por isso que muitos acham que é uma espécie antiga de dinossauro, mas ele é identificável.
né? E não param as pesquisas ali com radares, aparelhos sofisticados, mas pelo tamanho do lago, pela profundidade, a água turva sem nitidez, a escuridão, todos esses fatores dificultam você encontrar alguma coisa nas águas, né, desse lago. No ano de 2000, num domingo, um morador de Aberdeen se deparou com um esqueleto estranho, gigante, de uma criatura não identificada. Esse esqueleto aí nas areias da praia. Foi encontrado numa praia escocesa, próximo ali ao Lago Ness, após uma tempestade. Inclusive o nome dessa tempestade foi a Tempestade Ciara. Os pesquisadores especulam se pode ou não ser o esqueleto da lendária criatura, né, o monstro do Lago Ness. A foto desse enorme esqueleto estranho se tornou viral, pois foi compartilhada na página da comunidade de Aberdeen no Facebook chamado Fubar News. O nome Fubar é uma gíria inventada pelos soldados americanos, né, utilizada quando a situação estava muito desfavorável ou perigosa, com riscos mortais. Aí eles criaram esse Facebook aí, a Fubar News, né? Então, esse Facebook postou assim: me deparei hoje com essa carcaça de esqueleto estranha perto de Aberdeen. Alguma ideia do que poderia ser? Aí a resposta a esse questionamento na página desse Facebook veio a ser uma enxurrada de comentários hiláricos, engraçados, né, debochando, né, daquela foto. E é o que podemos ver na página desse Facebook. Então, essa é a incrível, né, interessante, curiosa história do monstro do Lago Ness. E aí, você arrisca algum palpite? Existe ou não um monstro nesse lago? Ou existiu ou não? Que monstro era esse? Bem, fica aí as interrogações. E parece que esse famoso ser pode realmente ter existido. Vamos saber mais dessa história. Imagens granuladas e relatos de testemunhas oculares ao longo dos anos sempre deram vida ao monstro do Lago Ness. Mas o criptídeo aquático nunca foi levado a sério e sempre foi tratado como lenda. Agora, descobertas de que um plesiosauro pré-histórico poderia ter vivido em um ambiente de água doce levaram os pesquisadores a declarar que a criatura apelidada de Nessie pode ter existido. Fósseis de pequenos plesiosauros em um sistema fluvial de 100 milhões de anos sugere que esses animais viviam além das águas dos mares. Inclusive, o monstro do Lago Ness seria bem forte. Os pesquisadores dizem que o animal pode ter conseguido resistir à grande extinção dos dinossauros, que aconteceu há mais ou menos 66 milhões de anos. Os plesiosauros eram répteis pré-históricos, com cabeças pequenas, pescoços compridos e 4 nadadeiras longas. Os fósseis deles foram encontrados pela primeira vez no ano de 1823, pela caçadora de fósseis Mary Anning. E a descrição bate exatamente com o que tem sido relatado sobre o monstro do Lago Ness. A história dele partiu de um casal escocês que o teria visto pela primeira vez em 1933. Um ano depois, Arthur Grant, estudante de medicina veterinária, fez a relação entre o dinossauro e o monstro do Lago Ness. Isso depois de, segundo ele, ter visto a criatura enquanto andava de motocicleta à noite. Mas há um outro lago que também acontece algumas aparições. É o mistério do Lago Champlain, né? O Lago Champlain, localizado entre os estados de Nova York e Vermont, é bastante profundo também. Tem acesso para o mar através de um canal, né, que é chamado o Canal de St. Lawrence.
Esse lago também possui relatos de testemunhas que afirmam ter visto um monstro, né, semelhante a um dinossauro, né, nadando ali em suas águas. As aparições... Esta foto foi tirada por Sandra Mansi no Lago Champlain em julho de 1977 e é considerada uma das melhores evidências da existência de monstros desconhecidos em nosso planeta. Ela estava com a família na beira do Lago Champlain, na divisa entre Estados Unidos e Canadá, quando todos entraram em pânico ao avistarem a bizarra criatura. Eles correram da água e Sandra conseguiu pegar sua máquina fotográfica bem básica da época. Ela conseguiu bater esta foto. Mais de 300 pessoas confirmam terem visto o monstro em algum momento. No entanto, até hoje ninguém conseguiu desvendar o mistério do monstro do Lago Champlain. Um apresentador de TV chegou a oferecer $50 mil para quem conseguisse provar a existência do monstro. Mas nada adiantou, o mistério permanece. Para os céticos, tudo não passa de um equívoco, talvez troncos e lixo flutuando no lago. Já para os estudiosos de criptozoologia, a foto de Mansi é uma das melhores evidências da existência de animais gigantescos ainda desconhecidos em nosso planeta. E o Lago Champlain ganha fama internacional, semelhante ao que ocorre com o Lago Ness na Escócia. Se você não conhecia ainda o monstro do Lago Champlain, agora você conhece. E qual a sua opinião? Você acha que isso é verdade? Você acha que isso é tudo uma farsa? Deixe nos comentários, curte o vídeo e compartilha. As aparições dessa criatura são registradas desde a época, né, dos índios Abenaki, né, sendo a primeira que aconteceu foi em julho de 1609, durante a expedição do explorador francês Samuel de Champlain. Quando ele notou, e ele descreve assim, que uma serpente de 6 metros, com uma cabeça semelhante à de um cavalo, num corpo grosso, né, quanto o formato de um barril, né, daí recebeu o nome de Champ, né, que se refere ao lago. Desde então, várias pessoas afirmam ter visto esse monstro de lá para cá. Muitos dos relatos foram documentados no livro Campeão Além da Lenda. Esse livro é de Joseph, né, escrito em 1984. O livro relatou que o número de testemunhas oculares desse monstro aí, nesse lago, já passavam de 300. Entre elas teve a Sandra Mansi, residente em Connecticut. Justamente com seu marido e filhos, eles assistiram, né, esse monstro aí, né, durante 10 minutos. Isso aconteceu em 1977, na área próxima à cidade de St. Albans. Calculou que a cabeça e o pescoço fora d'água ali, daquele monstro, poderia ter pelo menos uns 2 metros, né, de altura. Eles conseguiram fotografar o monstro, mas com medo de serem ridicularizados, não divulgaram a foto na época. Essa foto aí que vocês estão vendo na tela, ela só foi divulgada 4 anos mais tarde no jornal The New York Times. Há uma outra questão também, né? Um outro fato, um outro caso que podemos colocar aqui. Esse já aconteceu na Amazônia, né? Algumas tribos também já avistaram criaturas chamadas por ele, né, de jacaré dos céus ou jacaré com asas. Algumas tribos africanas distantes cultuam o Pterodactylus como se fossem deuses. O livro The Illustrated Encyclopedia of the Dinosaurs, né, do Dr. David Norman e Pete, né, trazem fotos de pterodáctilos capturados vivos, isso desde o século XVII. Por se tratarem de fotos bem antigas, destaca-se a possibilidade de serem falsificadas, pois as mesmas foram realmente impressas há muitos anos, sendo impossível a utilização de recursos de falsificação. Então já foram provadas que essas fotos são reais e fogem a serem falsificadas. Inclusive, elas foram publicadas, né, no livro The Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs. Agora veja que também um pássaro semelhante foi morto por volta de 1860 nos Estados Unidos.
Por ser também uma foto antiga de baixa definição, não há como identificar ao certo que pássaro seria esse. Há vários registros de aves gigantes vistas ou caçadas naquele século ali. Provavelmente essa foto aí seria a de um pterossauro, né? Esse moço segurando essa grande ave. Um outro caso interessante que a gente poderia citar aqui também são pegadas na rocha, né, de um tipo de dinossauro chamado acrocantossauro. Isso aconteceu no rio Paluxy, no rio que se encontra no Texas, nos Estados Unidos. O clima acabou dando uma ajudinha para os cientistas nos Estados Unidos. Isso porque o calor severo fez com que um rio secasse. E com isso, pegadas de dinossauros acabaram sendo reveladas. Vamos ver. Rastros de dinossauros foram revelados no Texas, Estados Unidos, após o calor severo secar o rio Paluxy, no Dinosaur Valley State Park. Segundo especialistas, os animais viveram na região há cerca de 113 milhões de anos. Na semana passada, mais de 60% do estado do Texas enfrentou secas de categorias consideradas das mais intensas. Como resultado, houve diminuição do nível de água de diversos lagos e rios. As pegadas foram encontradas em diferentes áreas por onde as águas do rio costumam passar. A maioria delas pertencendo ao Acrocanthosaurus, um dinossauro de 4,5 metros de altura quando adulto e peso de 7 toneladas. Uma de suas características notáveis eram os pés com 3 dedos e garras. Os outros rastros revelados foram vinculados ao gigantesco Sauroposeidon, que media cerca de 18 metros de altura, pesando por volta de 44 toneladas quando adulto. Ele tinha pescoço longo e patas chatas, como as dos elefantes. Ambas as espécies sumiram há 66 milhões de anos, o que as configura como as últimas classes de dinossauros a serem extintas. No chamado período Cretáceo, a região do parque ficava à beira do mar, tendo um terreno com altos níveis de carbonato de cálcio, condição ideal para preservar as pegadas. São esses registros aí que os cientistas catalogam e publicam, né, para a gente ter uma noção, né, desses fatos históricos interessantes, provas reais, concretas, né, da passagem dessas criaturas aqui no mundo. Agora, observe esse achado fóssil impressionante pelas suas formas quase intactas. Esse dinossauro aí é o Borealopeuta, o espécime de holótipo que foi descoberto no dia 21 de março de 2011 na Millennium Mina, uma mina de areias betuminosas na região de Alberta, que pertence à operadora Suncor Energy no Canadá. Assista esse pequeno comentário do Abner, que é do canal ABC Terra. Muito bom esse canal aí, e ele passa coisas interessantes. Veja aí esse trechinho. Essa é a múmia de dinossauro mais bem preservada já encontrada. Seu nome é Borealopelta e sua história é impressionante. Ele foi achado acidentalmente por mineradores canadenses, que estranharam a presença de um dinossauro num depósito marinho. Ele foi fossilizado no fundo do oceano de cabeça para baixo, mas foi isso que permitiu que coisas como a sua pele e seus espinhos fossem preservados com tanta perfeição. Pigmentos fossilizados nos levam a crer que, em vida, esse animal tinha uma cor avermelhada e uma barriga mais clara. Vivo, Borealopelta pesava 1.300 quilos e era fortemente armado. Quando ele morreu, acabou sendo levado por um rio até o oceano. Lá, o cadáver, cheio de gases acumulados, boia de cabeça para baixo por algum tempo, até explodir. Quando explode, o animal afunda na água do oceano, em uma área sem oxigênio, que atrasa sua decomposição, preservando essa carcaça nos mínimos detalhes por 120 milhões de anos. Então, queridos, cerca de 120 milhares de anos atrás,
em Alberta, uma das 10 províncias do Canadá. Lá foi encontrado, por acaso, esse fóssil aí, pesando 1.200 quilos, né? Esse dinossauro provavelmente ele acabou morto em um rio. Hoje esse dinossauro é um dos melhores fósseis desse tipo já encontrado por pesquisadores. Ele agora tem um nome, Borealopelta markmicheli, um dinossauro blindado comedor de planta que viveu durante o período Cretáceo. Após sua morte, a sua carcaça acabou no chão lamacento, né, de um antigo mar, onde sua metade frontal foi preservada com detalhes extraordinários, né, como você assistiu aí nesse pequeno vídeo. Ele foi descoberto por um minerador chamado Shao Funk, que estava cavando o barranco, aí notou aquela silhueta estranha. Aí os sedimentos sendo removidos para permitir a mineração das areias ricas em uma espécie de betume que eles trabalham ali, quando a escavadeira atingiu esse fóssil. Observando que aquela descoberta era incomum, né, em meio aos fragmentos expostos, os operadores então alertaram os pesquisadores do Museu Real Tyrrell de Paleontologia. De acordo com a licença da mineração da Suncor, né, e a lei de fósseis de Alberta, o espécime tornou-se propriedade do governo de Alberta. Borealopelta, que significa escudo do norte, é um gênero de dinossauro do Cretáceo, né, inferior, que foi mais uma grande descoberta ali de Alberta, no Canadá. Essa é a única espécie bem preservada da região, né? Foi nomeada em 2017 pelo Caleb Brown, né? Essa espécime é notável porque ela está entre os fósseis de dinossauros mais bem preservados pelo seu tamanho já encontrado. Preservou não apenas a armadura, né, e suas posições de vida, mas também restos de sua queratina, né, nas bainhas, na pele sobrejacente. O conteúdo estomacal estava ali também, da última refeição que ele fez. Também foram encontrados melanossomas que indicam que o animal tinha um tom de pele avermelhado. Isso fica muito mais interessante quando eles vão descobrindo coisas mais nesse fóssil tão conservado, né? Vocês não acham interessante isso? O cientista especialista em paleontologia, Everton Alves, ele argumenta a respeito desse fóssil do Borealopelta, que é um tipo de nodossauro bem preservado. Para alguns especialistas evolucionistas, o achado paleontológico é do tempo do Cretáceo e que tem pelo menos 110 milhões de anos. Mas nós sabemos que há um imenso erro de cálculo aí dos evolucionistas que você pode consultar no primeiro e segundo vídeo dessa série para você entender melhor, né, essas bases de cálculos de ano, né, dos fósseis encontrados, ok? São alguns milhares de anos e não milhões. Enquanto para especialistas criacionistas, a preservação do fóssil, né, indica que o animal morreu mais recentemente, né, não no exagero de anos que os evolucionistas afirmam. Porque para nós que somos criacionistas, acreditamos que a grande maioria dos fósseis foram causadas ou formadas por muita água e lama, né, de uma forma repentina. E aqui entra a questão do dilúvio, né? Do dilúvio para cá são 4.400 anos. Mas, como eu disse, quer saber mais sobre esse dilúvio e como surgiram os fósseis? Consulte aqui no nosso canal uma série de 4 vídeos chamado
a Arca de Noé e suas evidências. Muito interessante de se ouvir essa série. Consulte aqui no canal. Então, para o cientista especialista em paleontologia Everton Alves, o autor do livro Curiosidades sobre os Dinossauros, algumas características como tecidos moles, mineralizados, podem durar alguns milhares de anos, mas jamais dura milhões. Não consegue suportar milhões de anos, aí já não valeriam mais nada. Então é uma prova de que esses fósseis, são bem mais recentes do que aparenta. Há um consenso geral da literatura científica de que, por exemplo, o DNA pode ser que sobreviva no máximo 100 mil anos, Proteínas no máximo 1 milhão de anos. É uma avaliação que eles fazem. Isso pode durar alguns milhares de anos, jamais duraria milhões de anos. Isso está muito distante da cronologia evolucionista que diz que os dinossauros viveram há mais de 66 milhões de anos, não há condições de provar isso daí. O portal é um portal de notícias que reúne informações sobre o mundo cristão, sobre missões, sobre família, música, vida, estilo, traz opiniões de colunistas. Aí, esse portal, ele traz também essas características. Os dinossauros foram fossilizados, pelo que esta fossilização só é possível a partir de condições bem específicas, como falamos antes, muita água, muita lama, de forma repentina, eles ainda vivos, para ter uma preservação excepcional, como nós estamos vendo aí o caso desse dinossauro, o caso de tecidos mais sensíveis, por exemplo, no Brasil, aqui na Chapada do Araripe, no nordeste do nosso país, o cientista explica que quando os tecidos moles são preservados, é algo que chama muita atenção dos pesquisadores. No caso desse dinossauro herbívoro bem preservado, encontrado aí no Canadá, que teve todos os detalhes preservados de sua couraça, inclusive pigmentação da cor da sua pele, só pode estar assim nessa conservação mediante um tipo mais específico de fossilização. Isso é o que observou o cientista Everton. E esse cientista aponta para alguns fatores que tornam essa fossilização tão conservada possível. Aí ele diz lá na entrevista: um sepultamento muito rápido com camadas de sedimento sobre o animal, na sua essência total, ou a ausência de oxigênio, e bactérias, baixa temperatura, entre outros fatores. É como se esse tecido mole fosse preservado num microambiente que funcionaria como um sarcófago ou uma câmara selada, sem a presença de oxigênio, conservando todos os seus aspectos ali. O que esse cientista está falando, queridos, aqui se encaixa perfeitamente com as circunstâncias que ocorreu o dilúvio bíblico. O dilúvio causou essa fossilização como um efeito medusa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o processo de fossilização pode levar, em alguns casos, semanas ou meses, É o que confirma o cientista Everton, que isso jamais poderia durar milhões e milhões de anos. Aí, em questão de meses, a fossilização acontecia, aí era preservado por alguns milhares de anos, Uma fossilização assim é quase instantânea. Os paleontólogos chamam esse efeito de efeito medusa, Como seria possível uma fossilização assim? Isso só poderia ser possível se acontecido durante um período em que tivesse muita água e lama cobrindo aquela região e aqueles animais. Aí poderia ter durante o dilúvio. Logo depois que as águas baixaram, aí a fossilização estava completa. Então,
Se estamos falando do dilúvio ocorrido há 4.400 anos atrás, tanto os tecidos moles mineralizados quanto os não mineralizados poderiam ser preservados de forma intacta, como nós já provamos isso daí nos vídeos, né, que eu citei ainda há pouco sobre a série A Arca e suas evidências. Ali eu mostro até fósseis de árvores inteiras, né, de ponta cabeça, né, fósseis incríveis conservados, e isso não poderia, né, ser de outra forma a não ser pelo dilúvio. Então o cientista continua a esclarecer, né, na entrevista: se esses dinossauros realmente tivessem vivido há dezenas de milhões de anos, o tipo de tecido mole não mineralizado não poderia ser preservado nesse tempo todo. Jamais nós encontraríamos formas fósseis da forma que estamos encontrando hoje. Tá aí o cientista Everton esclarecendo essa questão de tempo. Mas há uma outra evidência, né, que é um estegossauro. Esse é um fato do Camboja, no templo Angkor Wat. Esse templo foi construído pela civilização Khmer, cerca de 1000 anos atrás. Angkor Wat é um templo hindu-budista construído pelo Império Khmer. Ele é o mais preservado do complexo de Angkor e impressiona pela sua beleza e riqueza de detalhes. O Templo de Angkor é considerada a joia da arquitetura do Império Khmer. Foi concebido não como local de culto público, e sim como morada dos deuses e futura tumba do rei. Talvez isso explique a riqueza de detalhes que cobrem todas as suas estruturas. Começado a desenterrar e estudar os fósseis do dinossauro no mundo, aí encontraram isso daí. Olha aí, os fósseis desse tipo de dinossauro que eu irei mostrar para vocês só foram encontrados 1000 anos adiante, mas já tinha fotografia deles aí. E no vídeo anterior falamos dos registros rupestres. Poderia encaixar esse daí também. O que chama a atenção é a semelhança, né, ao estegossauro. Entre os animais representados naquele tempo, pela semelhança sugere que o animal ali representado seja de fato um estegossauro. Antes das pesquisas fósseis acontecerem, olha essa foto aí, né, desse dinossauro. O fóssil dele, do mesmo jeitinho que está aí, foi encontrado 1000 anos depois, né, desse registro. É algo interessante de observar, não é? Outros casos interessantes são os fósseis encontrados no deserto mundo afora. Dinossauros aquáticos encontrados nas areias do deserto, né? Um dia esses desertos foram mar, cobertos de água. No deserto do Atacama, né, cientistas da Universidade do Chile divulgaram a descoberta de fósseis de 2 espécies de plesiosauro. Sem falar em fósseis de baleias, né? Olha, fósseis de baleias incríveis encontrados em plena areia do mar. Mas voltando aqui para esse plesiosauro, uma das espécies é o Vinilessaurus,
que é um réptil marinho de cerca de 4 metros, que até então não se havia encontrado por ali, mas só foi encontrado uma vez no Caribe. A segunda vez é aqui no deserto. Trata-se de um réptil marinho que teria vivido na região do período Jurássico, isso cerca de 160 milhares de anos atrás, quando o deserto estava submerso pelas águas do mar. Mais uma constatação de um dilúvio, de um cataclisma global, onde a água cobriu toda a Terra. Pois é quando isso aconteceu de fato, então um dilúvio global. Mais uma prova de um dilúvio no mundo inteiro. Esse dinossauro em pleno deserto não deixa dúvidas, fósseis de baleia, fósseis de dinossauros aquáticos tirados da areia de um deserto. Tire aí, queridos, as suas conclusões. Já no deserto do Saara, em um oásis chamado Barileh, Oásis Barileh é caracterizado por suas imensas formações rochosas formadas por quartzo. Esse local era o fundo de um imenso oceano há milhões de anos atrás. Esse lindo oásis abriga ruínas históricas como o Templo de Alexandre, o Grande, além das descobertas das múmias douradas, orgulho da região. Suas preciosas fontes de águas subterrâneas, da vida, a flora e fauna do local, além de fornecer magníficas piscinas naturais. Lá pela primeira vez, pesquisadores encontraram um fóssil de dinossauro. Olha aí, o carnívoro de 6 metros tinha o crânio que lembra o de um cachorro bulldog, além de dentes, braços pequenos. Os fósseis incluem ossos e dentes de um adulto de pelo menos 3 metros de comprimento, um osso do braço ali de um filhote de 1,5 metro por aí. Pode ser encontrado ali, de fato, uma mãe e um filho num fóssil de 2. Um local que parecia um rio seco do período Cretáceo indica aí uma vida desses animais numa água doce naquele rio. É possível que os animais até mesmo estivessem morando ali naquele rio. Foram encontradas vértebras do pescoço, das costas, da cauda, além de dentes daqueles animais. Os esqueletos foram espalhados ali, indicam então que vivia um grupo ali, porque os fósseis eram de indivíduos diferentes. Pelos cálculos, eles eram bem mais de 12, segundo alguns cientistas. Os dentes são a parte mais interessante, já que foram perdidos enquanto o animal ainda estava vivo, indicando os locais que ele frequentava ali. Pois hoje deserto, mas antes era um rio de água doce, morada de muitos desses bichinhos aí. Há um outro caso interessante, esse é muito interessante mesmo, é chamado o Mokele Mbembe, a língua lingala, que quer dizer aquele que interrompe o fluxo dos rios, o nome desse bichinho aí. Esse nome refere-se para os zoólogos como um animal criptídeo, Criptídeo é um termo usado na criptozoologia, que está dentro da zoologia para uma criatura cuja existência é sugerida para quando não se existem provas científicas para comprovar de que classe ou reino seria aquele animal. Então, o Mokele Mbembe teria vivido nos afluentes do rio Congo, que serve como uma fronteira natural entre a República Democrática do Congo e a República do Congo e a Angola. É natural entre essas repúblicas aí. Por causa do seu tamanho e morfologia, acredita-se que esteja relacionado a um grupo de dinossauro herbívoro com pescoço longo
né, que se tornaram os maiores animais, né, que existiam naquela região e que tem provas da existência dele naquela região. Sua existência não é comprovada, né, e permanece no reino da criptozoologia devido à ausência de prova material da sua existência. Só existem testemunhas oculares, né, desse animal aí. Seria um dos últimos dinossauros remanescentes vivos desses poderosos répteis. E esse criptídeo teria sido avistado por mais de um século ali naquela região, nos afluentes do rio Congo, né? Pelo seu tamanho, morfologia, acredita que esse animal seja um brotossauro, né? Por ter hábitos herbívoros, seria muito comum encontrá-lo nesse ambiente aquático. Daí deram esse nome para ele aí. Porém, querido, sua existência ainda não foi comprovada, como eu disse antes. Só tem testemunhas oculares, né? Mas não tem a prova material, restando apenas avistamentos de algumas testemunhas, meros registros históricos para justificar a sua existência, como esses registros que nós mostramos aí. Mas do Mokele, tudo começou no início do século XX, quando surge uma história entre caçadores e nativos, que na sombria e fechada floresta do Congo vive uma criatura gigantesca que os nativos batizaram por esse nome, Mokele Mbembe. E segundo a descrição de várias testemunhas, ele seria considerado um fóssil vivo, já que deveria estar extinto há milhares de anos, né? Agora observe pelos fatores, né, as condições desconhecidas, né, que esse misterioso animal sobreviveu ali naquela região africana. Em sua obra A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, ele sugeria na existência de dinossauro em cavernas profundas no centro da Terra, né? Nos seus livros ele sugere isso. Seguido aí também pelo escritor Arthur Conan Doyle, em sua obra O Mundo Perdido, ele descrevia na nossa Amazônia brasileira como sendo um lar dos últimos dinossauros sobre a Terra. O que sabemos ao certo é que a Bacia do Congo é a maior bacia hidrográfica da África e é a segunda maior bacia do mundo. Queridos, possui mais de 4 milhões de quilômetros de extensão e possui centenas de afluentes do rio Congo. Essa gigantesca bacia se estende em mais de 12 países, ou seja, um território vastíssimo, propício para servir de abrigo a grandes animais, quem sabe um animal pré-histórico. Bem, se esse animal existe ali mesmo, na maior bacia da África, por que não temos então registros, fotos, né, com a tecnologia sofisticada que temos hoje? Por que não temos registro então desses imensos animais, por mais que essa floresta seja gigantesca, né? Eu vou dar aqui apenas 3 motivos justos porque eles poderiam não ser registrados hoje. Primeiro motivo, são mais de 4 milhões de quilômetros de extensão de floresta virgem, floresta nativa. Queridos, são milhares e milhares de árvores centenárias entre 20 a 30 metros de altura. Suas copas, elas fecham o alto da floresta. Na média, um dinossauro tamanho normal teria ali, vamos para a espécie aí do Mokele, uns 18 metros de altura, com exceção o maior deles que foi localizado na Argentina, que falamos no vídeo anterior. Eis então a dificuldade de fotos, por exemplo, por satélite que pega do alto, né? Veja aí a dificuldade. Mas então entra um segundo motivo do porquê não podemos registrar
esses animais. Primeiro, pela densa floresta, árvores gigantescas, fechando a copa das florestas, né? Segundo, a questão financeira, né, dessas megas pesquisas. Essas fotos só poderiam ser tiradas por satélite, mas a Copa impede. Mas mesmo que não impedisse, entra a questão financeira, né? Por exemplo, o satélite que poderia pesquisar nesse tipo de floresta custa mais ou menos entre 100 a 200 mil dólares a hora, né? Pense aí. Mas se você ainda quiser um aparelho mais sofisticado, né, para conseguir esse serviço, né, um aparelho que vai detectar, por exemplo, movimento de calor, de temperatura, aí pode custar até cerca de 2 milhões de dólares a hora. Imagine o custo de uma pesquisa dessa, meu querido. Então, primeiro a densa floresta fechada, floresta virgem, nativa, escura, alta. Segundo, os satélites não conseguem tirar fotos numa densidade de floresta dessa. E terceiro motivo, eu disse que daria 3, né? Das centenas de milhares de quilômetros quadrados de áreas possíveis na pesquisa no geral, apenas 1%, pasmem, queridos, dessa vastidão de floresta aí, mega floresta, apenas 1% foi pesquisado até hoje. Existem muitos lugares na água, no solo, nas florestas que não foram pesquisados ainda. Pois é, queridos, não é fácil, né? Muita coisa já foi localizada, muita coisa já foi descoberta e provada, mas muito ainda há de se pesquisar e de se provar. Assim sendo, eu deixo aqui essas 3 observações dentro do aspecto científico, né, de trabalho desses grandes cientistas para trazerem para nós resultados. Não é fácil. Primeira observação que eu quero ainda trazer no vídeo de hoje quando essa historinha lendária de que um asteroide atingiu a Terra há milhões e milhões de anos atrás e seu impacto levantou uma densa nuvem de poeira com grossas partículas de matéria, né? Material denso que retirou a luz do Sol e também o oxigênio da Terra, causando assim a morte dos dinossauros. Certamente isso jamais seria comprovado pela verdadeira ciência séria e verídica. Isso não seria comprovado. O que hoje se comprova pela verdadeira ciência é que foram encontrados seres inferiores e muito sensíveis que viveram antes dos dinossauros, né? Fósseis desses seres sensíveis, né, que viveram antes do dinossauro e foram encontrados nos tempos modernos. O nome dessa espécie se chama trilóbita. Os trilóbitas ou as trilóbites são artrópodes caracterizados do Paleozoico. Possuíam um exoesqueleto de natureza quitinosa, que na zona dorsal era empregado de carbono de cálcio, o que lhes permitiu deixar abundantes fósseis. Seu nome trilóbita é devido à presença de 3 lobos que podem ser visualizados na maior parte dos casos em sua região dorsal, um central e 2 laterais. Ao longo do crescimento, as trilobites sofriam várias mudanças, descartando sucessivos exoesqueletos, tal como sucede com muitos artrópodes atuais. Em média, os trilobites atingiam entre 3 a 10 centímetros de comprimento, mas em alguns casos poderiam chegar a cerca de 80 centímetros de comprimento. E seu sentido da visão era extremamente apurado. Havia 2 tipos principais de olhos de trilobitas. Muitos tinham olhos holocroidais, similares aos compostos dos insetos de hoje. Os trilobitas possuíam olhos esquizocroidais, que tinham lentes amplas e arredondadas. Eram em sua maioria animais marinhos bentônicos, que viviam junto do fundo em profundidades variáveis entre os 300 metros e zonas pouco profundas, perto da costa. Contudo, havia também formas planctônicas.
Sua alimentação poderia ser detritívora, filtradora ou carnívora, ou seja, predadora ou carniceira. Como é que um asteroide pode matar grandes animais e não matar seres tão frágeis e pequenos que foram encontrados hoje, nos tempos atuais? Uma outra observação é que a Bíblia diz na carta aos Romanos, Paulo escreve ali no capítulo 6, versículo 23, através do que Paulo diz, está escrito lá, o salário do pecado é a morte. E quando ele fala ali, o salário do pecado é a morte, ele está se referindo à morte de todo tipo. Sendo assim, analise comigo, a morte no geral, todo tipo, não entrou no mundo antes do pecado. Se eu fosse acreditar na morte dos dinossauros ou qualquer outra morte antes do Éden, isso seria um problema teológico muito sério, gravíssimo. Por quê, queridos? Um asteroide caiu, matou milhares de animais na Terra, acabou, matou muita gente, a morte estava presente ali na Terra. Depois surgiu o Jardim do Éden. Há uma controvérsia. Teologicamente falando, isso não tem lógica alguma, nem dentro e nem fora da Bíblia, né? Não há como ter uma lógica nisso daí. Como poderemos explicar a morte entrando no mundo antes da ação de Eva, antes da ação de Adão terem pecado? Sendo que a palavra proposta de Paulo, se falando em morte, em todos os sentidos, é por isso que a Bíblia diz que a natureza hoje aguarda por restauração. Isso tudo após Adão e Eva, né? Então, a Bíblia derruba essa questão de asteroide causando morte antes do Jardim do Éden. Uma terceira observação seria como explicar a vastidão de achados fósseis no mundo inteiro, né? Se, claro, a ficção do asteroide atingiu o planeta e matou todos os dinossauros. Se isso fosse verdade, como é que explica os fósseis? Né? O asteroide matou todos os dinossauros, né? Eles morreram ali por falta de oxigênio. E o processo de fossilização, como teria acontecido? Claro que não existiria fóssil nenhum, pois tudo ali seria, a maior parte era cinza ou esqueletos apodrecidos sem oxigênio, né? Se você assistir os estudos aqui em nosso canal sobre a Arca e suas evidências, você vai entender como foi que surgiram os fósseis, né? Entendemos que todos os fósseis, para existir, precisavam de muita água e lama ao mesmo tempo. Queridos, você crendo ou não nas autenticidades desses fatos ou não, nas evidências aqui mencionadas, nós temos muito mais para ver, né, do que essas provas que são citadas, né? São muitas provas que temos aí, pois diante de tudo que mostramos e falamos, existe muito mais evidências, né, da presença do dinossauro com humanos, da presença do grande dilúvio, né, da presença de animais estranhos no planeta, né? Lembre-se de todos os locais possíveis, né, de pesquisa, quer seja águas, florestas, cavernas, rios, de todos os lugares de pesquisa no mundo todo, apenas 1% foi alcançado. Tem muita coisa espalhada mundo afora, precisando da autenticidade da ciência. Ah, pastor, mas se for assim, eu terei que acreditar em toda a mitologia grego-romana também. Eu tenho que acreditar naquelas histórias. Agora, queridos, se partindo para a mitologia, como prova então a mitologia? Prove a mitologia, né? Não existe como trazer mitologia e contos para uma realidade autêntica se você não tem provas. Por exemplo, me ache um fóssil de minotauro. Ah, pastor, mas existem fotos, né, antigas, né, artefatos, representações deles. Sim, mas não existem fósseis que comprovam a sua existência.
Aí existem fotos antigas, fotos rupestres dos dinossauros e anos mais tarde acharam o fóssil, comprovaram, olha a existência ali. Então, queridos, minotauros, centauros, né, não podem ser provados nem pelos fósseis e nem pela ciência. Isso, é claro, são mitologias, contos, né, de fadas, de crendices, sereias, coisas assim. Não existem fósseis dessas coisas, nem registros históricos da existência, não existem testemunhas oculares dessas coisas aí. As representações de minotauros, centauros, são frutos de lendas mitológicas das imaginações do povo grego. Partindo para a segunda razão que temos para a diferença de dinossauros e a mitologia, é que, com certeza, os fósseis é a primeira etapa de provar a existência desses dinossauros. E isso é provado ao longo da história e vocês veem aí nessa série de 3 vídeos que colocamos. Portanto, os dinossauros são figuras históricas, criaturas criadas por Deus, como provamos através da Bíblia Sagrada, certo? Quando forem encontrados fósseis das criaturas mitológicas, aí a gente passa a crer. Enquanto não, minotauros, centauros, sereias, essas coisas aí só são contos de fadas. E tome nota que essa explicação serve para qualquer figura mitológica. Elas são apenas dos contos. Ok, queridos? Isso vai servir para grifos, quimeras, sereias, unicórnios ou qualquer outro dessa imaginação grega romana dentro da mitologia, né? Tem que diferenciar ou diferir uma coisa da outra, separar, né? Os dinossauros são criaturas criadas por Deus, provadas pela ciência, provadas pela Bíblia, e você vai em todo museu espalhado aí pelo mundo, você vê incríveis, tremendos, gigantescos, conservados fósseis dessas criaturas, e não tem prova melhor do que essas aí, ok? Deixe aí então sua contribuição nessas séries, né? Os dinossauros e a Bíblia. Deixa aí seu comentário, né? Se você quiser, seu pensamento, seu conhecimento. E eu só peço que faça, né, sem palavras que venham difamar o nosso canal ou insultar, ataques pessoais. Não precisa isso não. Use seu argumento sábio, né? Teça aí sua ideia, sua tese. É muito bem-vindo para o canal, ok? Ficamos gratos por isso. Deixa aí o seu joinha para nos ajudar, né, sempre aqui nos vídeos do nosso canal. Compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos. Traz muito conhecimento científico também, né? Pode ser um vídeo de pesquisa, de estudo, ok? Que Deus te abençoe. Eu fico agradecido por você nos acompanhar em mais uma dessas séries aqui, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Obrigado por sua companhia e até sexta-feira com novidades aqui no canal.